Nesse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. E essa fala é sempre para as equipes mesmo, ter um movimento dentro de cada um. Se tem um movimento, o elemento daquela equipe, num tempo seguinte, ele tem uma utilidade para ele mesmo. Ele desenvolveu, ele cresceu. E cada um tem que observar assim que as influências externas podem ter tido uma importância na formação. O jovem em formação, ele recebe a influência externa. Ele vê uma pessoa, outra pessoa, e ele procura mandar fazer as suas vestes de maneira elegante, de maneira que fica bem para aquele corpo. Ele vai desenvolvendo esta maneira. Esse cuidado com as vestes a pessoa passa a ter. Mas somente o cuidado não é suficiente. A pessoa tem que estar ligada com os ensinos, porque o que vai fazer com que aquelas vestes apresentam boas, apresentáveis, é como a pessoa está irradiando. É de dentro para fora que a pessoa vai transformar-se, vai transformar a aparência dela externa. O que vai apresentar colabora, porque fica agradável de ser visto. Desta maneira fica fácil de observar, é físico, mas a pessoa tem que trabalhar dentro dela com os conceitos interiores que ela recebeu. É comum conhecer um jovem, outro jovem que desenvolve uma vontade de ter uma profissão porque ele viu numa determinada reportagem, porque ele conviveu com o pai que tinha aquela atividade e ele teve vontade de ter aquela profissão no futuro. No nosso trabalho é a mesma coisa. O elemento da equipe tem que estar ligado com os ensinos para ele continuar irradiando aquela importância que tem. O trabalho tem que ser visto antes. Dá muito trabalho quando tem que fazê-lo novamente. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espírito. Espírito é a energia do Criador que vivifica os universos. E o espírito humano faz parte dessa energia. A importância do espírito humano é desenvolver a consciência. E o desenvolvimento da consciência, o Criador possibilitou para cada espírito humano o começo do certo e o começo do errado. Se cada um faz uma coisa que prejudica a si mesmo, ele tem que voltar e caminhar naquele caminho novamente. É bem simples assim, porque ele teve a noção. Manter-se naquela condição de lucidez a vida toda é importante para o próprio, porque a personalidade interfere. As coisas feitas pela personalidade têm um período curto de duração. É fácil assim de observar quando a pessoa ganha um benefício e esse benefício ele quer mostrar para muitas pessoas o custo financeiro para mostrar aquele benefício. Em pouco tempo a pessoa para de ter importância aquele benefício, porque dentro dela ela também não tem mais a condição de manter aquele custo para mostrar aquele benefício. Isso é uma coisa do raciocínio, é uma coisa da personalidade. O trabalho do espírito é aquela condição grandiosa que é comum conhecer uma mãe, outra mãe, que desenvolve esta condição. O trabalho que uma criança pequena tem no seu período de desenvolvimento, as centenas de vezes, quase que diariamente, aquela criança é assistida. Isso é um trabalho do espírito, é uma condição superior. E essa condição superior fica mais fácil de observar em muitas mulheres, no zelo com seus filhos. Quando ela tem esta condição boa de estudar o livro na luz da verdade e ir fazendo o desenvolvimento na condição necessária, no período certo para este acontecimento.
Espírito é a atuação que movimenta o corpo, e esta atuação fica fácil de observar quando a criança em formação oferece a ela um alimento. Ela fala, o neném quer, o neném não quer. Ela fala o nome daquela criança. Fica bem claro assim de observar a atuação do espírito. Ainda não mesclou a personalidade, o raciocínio ainda não está atuando. O espírito ainda está atuando. Um tempo depois, mescla a personalidade com a essência. E a criança fala, eu quero, eu não quero. Mas esta condição, cada um tem que desenvolver dentro dele essa separação. Para a vida de relacionamento com as pessoas, para ir, para voltar, a pessoa tem que estar atenta com a personalidade, porque a personalidade é que conhece as tramas da vida, os jeitos que outras personalidades atuam, e ela tem que estar bem presente, e ela tem que entrar naquela condição de nunca querer ser beneficiada. Quando uma pessoa entra nesta condição de querer tirar proveito das situações, na sequência do tempo ela para de fazer o movimento. E quando isto acontece com um corpo humano, ele fica prejudicado. O que dá beleza naquele corpo é o jeito que a pessoa utiliza aquele corpo. Ela querendo tirar proveito, ela não faz o movimento e dificulta o trabalho do coração, o trabalho do movimento da circulação, porque o sangue tem que ir, tem que voltar para todas as partes do corpo. Tendo o movimento, esta condição facilita, porque é comum conhecer jovens que ainda não se encontram mesclados com a personalidade, apresentam um corpo com porte bonito, independente da localidade em que ele mora. Pode ser num bairro assim ou em outro bairro. Mas se ele descuida, ele começa a receber as influências da personalidade e ele começa a sobrecarregar o seu corpo. E é bem interessante porque a gente conhece muitos jovens no período de formação que já utiliza o termo que se encontram cansados, se encontram mesmo porque estão sobrecarregados com as funções da personalidade, falta a naturalidade. E isso é uma coisa bem simples. Faltou aquele processo que existe naturalmente de ter o desenvolvimento. Espírito. Deus é divino. O Espírito de Deus pairou sobre as águas. O Espírito de Deus alimenta a criação. Os seres humanos fazem parte da criação. A importância do espírito humano é voltar consciente para a pátria espiritual. Tornando-se consciente, ele terá a possibilidade de trabalhar no desenvolvimento da criação. Cada um tem que fazer um trabalho com ele mesmo de observar que o espírito não é esperteza. O espírito é aquela condição que apresenta nos ensinos. Quando a mão direita faz, a esquerda não precisa de saber. É um processo natural. Não tem como aquela mãe prestimosa ser agraciada, ser elogiada ou receber prêmios pelas várias dezenas de vezes por dia que ela atende aquele filho. É um processo do espírito, trabalhando para o desenvolvimento de outro espírito. Quando esse trabalho apresenta uma nobreza e quando aqueles tutores apresentam um equilíbrio, eles formam aqueles filhos de uma maneira que não tem vínculos. E esta condição é bem importante, porque o filho é um hóspede naquele ambiente. É bem simples e bem fácil de observar, porque é comum conhecer muitos e muitos que saíram da casa dos pais, ou para morar em um outro ambiente, ou para formar a sua habitação. O desenvolvimento do espírito é esta condição. Quando há um tolhimento, há uma maneira de pendência, de pendores. Tendo o pendor, normalmente os filhos fazem piores
porque toda uma estrutura vem tendo um processo de degradação. O cuidado é que cada um tem que ter é com ele mesmo. Falar assim que não sabe viver sem isto ou sem aquilo, a pessoa se encontra descuidada com ela mesma. Todas as outras coisas não faz parte da vida dela, e se ela está querendo que todas as outras coisas venham a fazer parte da sua vida, ela se encontra de mão vazia, caminhando pela criação. É uma coisa bem séria, e esse cuidado é um processo individual. Quando uma pessoa usa a mais aquilo que ela tem, faz falta. E se ela tem e se ela não usa, assemelha àquela condição da pessoa ter um desenvolvimento e ela ficar descuidada com ela. Na vida de uma pessoa, ela tem que contar com o seu corpo físico. Independente dela, aquele corpo físico vai apresentando as transformações. Independente de uma pessoa, aquela moradia vai apresentando as transformações. Isso é fácil de observar com as pessoas. Quando passa um período longo sem encontrar com um irmão de sangue ou com um outro conhecido que tiveram convivências no período de formação, quando começa a conviver, observa-se que houve uma mudança muito acentuada da maneira que a pessoa passou a ter o entendimento, a ter o jeito de viver, e aquele que deparou com isso fala assim que é uma outra pessoa, que ela não quer mais conviver com aquela pessoa. É um processo natural, mas se a pessoa ficou segurando dentro dela aquela saudade, aquele período bom, aquele espírito encontra-se tolhido, encontra-se enclausurado, e ela não vai ter a oportunidade de retornar à pátria espiritual. Na formação de um jovem, durante um tempo ele tem o ímpeto, o ânimo, a destreza, ele tem a condição de apresentar em uma ou em outra empresa as suas qualidades para trabalhar naquela empresa. E se ele faz isto, na sequência, o período que ele ficou naquela empresa, ele ficou enriquecido e ele utiliza as referências da empresa que ele trabalhou para iniciar numa nova empresa. Mas se ele não entrou na primeira empresa, na fase seguinte, a segunda empresa faz um tolhimento. Ele não apresenta aquele fruto qualificado. Houve um tolhimento. Esta condição é um processo natural que existe na vida interior de uma pessoa. Para ela deixar o seu espírito atuar, ela tem que manter todo o instante em movimento, e o movimento tem que ser sempre com uma utilidade. Quando a pessoa pensa assim, que ela vai fazer um movimento e o seu corpo físico vai ter uma saúde, não tem, se esse movimento não tiver uma finalidade. Aquelas pessoas que utilizam o corpo com finalidade, elas demoram para envelhecer e o seu corpo apresenta sempre aquela condição de sadio. Devido à necessidade, ela desenvolve a percepção. Se ela transporta, se ela carrega um objeto, ela vai adequando para não sobrecarregar partes daquele corpo. Ela utiliza aquele corpo sentindo e vai dando àquele corpo aquilo que precisa. Um trabalho semelhante existe com aquelas pessoas que utilizam dos animais. Eles fazem na proporção da resistência daqueles animais. No sol forte, no tempo frio, eles respeitam. Cada pessoa tem que observar que o alvo dela tem que ser a pátria espiritual. E ela tem que estar assim muito firme com ela mesma, com muitos requisitos internos de segurança, porque ela precisa, nos períodos difíceis da sua vida, lembrar dos ensinos. A lembrança dos ensinos tem que ser num processo de vivência. Ela tem que ter o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que ter o costume de trazer os quadros dos ensinos para o seu dia a dia. A transformação de um espírito humano é desta maneira. Ela, e trazendo
esses quadros e o seu espírito ficando fortalecido numa fase da vida da pessoa, quando ela se encontra ainda mesclando a personalidade com o seu espírito, ela fica envolta tendo muitos desejos, e às vezes a gente encontra um que ficou bem definido com respeito à alimentação. Ela faz uma seleção, ela recebeu uma influência tão forte no seu período de formação que ela afirma-se que aquilo não é alimento, é o que ela está precisando é de um tipo de alimento, independente da idade. Tem crianças que manifestam assim. Hoje tem mais crianças assim. E hoje tem muitos adultos que manifestam assim, desta maneira. Qualquer coisa não coloca na boca. Se encontram com uma personalidade definida, sabem fazer a diferença. Encontram-se naquela condição superior ao alimento. Dentro dele tem um norte. Esta condição é muito importante para aquela pessoa. Do jeito que existe um ou outro ou vários que conseguem fazer esta diferença de ser superior a qualquer coisa que se coloca na boca, fazendo a seleção do alimento adequado e tendo a importância de encontrar-se nutrida. A pessoa precisa de encontrar-se nutrida para ela encontrar-se fortalecida e o alvo dela ser aquela condição de poder sempre contar com o seu corpo. Espírito é esta condição boa que existe na vida interior de cada um. O alvo da pessoa tem que ser superior e a pessoa apresenta a evolução assim. Ela tem que ser superior às coisas externas que a apresentam, independente de qualquer coisa, e ela tem que fazer esta seleção. Ser superior não é falando para a pessoa que ela comporta de uma maneira, é dentro dela. É no traje, é no jeito que ela alimenta, a maneira que ela tem a postura, a consideração que ela tem com as outras pessoas. E esta consideração não quer dizer que ela tem que aceitar qualquer coisa das outras pessoas, porque aquele profissional qualificado, o empregador o respeita, porque ele sabe assim que a qualificação dele vale, e ele sabe respeitar aquele empregador, e ele trabalha na proporção, e ele trabalha com aquela harmonia. Quando ele entrega as suas responsabilidades, aquele que recebe fica feliz. A atuação do espírito é todo um conjunto que a pessoa tem que ir fazendo na sua vida, e ela tem que ter estas coisas básicas. Ela tem que saber cuidar do seu corpo, tanto para a aparência como para mantê-lo, como para nutri-lo. Ela tem que ser superior aos animais. O porte dela tem que ser um porte elegante e o seu passo tem que ser um passo leve, um passo firme e definido. Apresenta esta determinação. Espírito precisa de fazer a diferença. O Espírito é o que vivifica. O Espírito de Deus pairou sobre as águas. Deus é divino. O espírito humano faz parte desta força que circula pela criação. Cada um tem a condição de desenvolver e tornar-se consciente. É benefício de cada um. Para isso, a pessoa tem que agregar-se todos os ensinos. Toda época a pessoa precisa de lembrar dos ensinos para ela ficar fortalecida com ela mesma, para ela ter a condição de superioridade a todas as coisas externas que vierem a apresentar. Somente aquele que beneficia, que faz o movimento, é que fica qualificado. Comum conhecer um jovem, outro jovem, falar assim, que o pai faz assim, que o pai fez assim, que o pai atua desta maneira. O pai tem uma importância. Nenhum espírito humano é beneficiado pelas glórias do pai, pela glória do irmão, pela glória da mulher, do marido. É individual. O trabalho é desta maneira. Cada pessoa é que tem que fazer o esforço em ter o desenvolvimento. Não pode fazer de qualquer maneira.
Ela tem que ter esta condição de lucidez e observando assim que a grandeza que existe na vida interior de uma pessoa é como ela faz aquela atividade. Quando o trabalho é da personalidade, tem sempre o relato de bens materiais, tem as conquistas externas e toda uma conquista externa para a vida interior de uma pessoa não tem nenhuma importância. Fica fácil assim de observar uma pessoa que ganhou um troféu por ter participado, por ter tido uma competição. Aquele troféu fica exposto um tempo seguinte não tem uma finalidade. E a pessoa fala daquele troféu que ela recebeu, ela está falando do ontem, mas o movimento do espírito é o movimento de hoje. Aquele troféu poderá servir de uma referência, de um período da vida, de um esforço que a pessoa fez. E esse esforço teve uma consideração de outras pessoas que trabalharam também com aquele esforço. A condição da atuação do espírito não tem mérito exteriores, tem aquela condição muito importante para a vida da pessoa, que é ela sentir feliz pelos atos que ela fez. Isso é uma coisa bem interessante, porque aquela mãe não tem como dar a ela um troféu. Ela fez de bom grado. No período seguinte, se aqueles filhos ou aquele filho continua merecendo, ela vai fazendo na proporção. É bem simples. Ela respeita a condição física. Um período depois, mesmo se o pai quer ou se a mãe quer acompanhar aquele filho, não tem uma maneira para este acompanhamento. Já houve uma transformação naquele filho. O que pôde ser feito, foi feito. Espírito é o que move o corpo físico e esta condição é interna, não tem uma referência exterior. Os méritos exteriores estão sempre relacionados a uma época anterior. E cada um sabe que quando ela precisa de fazer uma caminhada, de realizar um trabalho, ela precisa de fazer aquela atividade, aquele trabalho hoje. E ela tem que encontrar-se presente naquilo que ela está fazendo. Na formação de um filho fica fácil assim quando aquele filho tem as responsabilidades escolares, que ainda precisa do acompanhamento do adulto devido ao desenvolvimento da fase em que ele se encontra. O adulto, quando aquela criança passa por um período de ficar descuidada, ficar sem atenção, o adulto pergunta para ela onde ela se encontra. É um processo bem simples. Fazendo aquelas funções, aquela criança não se encontra. Por estar ali com o corpo físico, não quer dizer que a atenção dela, que os pensamentos estejam ali presentes. O trabalho com o espírito é esta condição, a presença. É um instante. Não adianta eu falar de um mérito, de uma conquista de um período anterior. Eu preciso de observar como eu me encontro no momento e o que eu estou precisando para continuar tendo mérito, para continuar tendo a conquista. A conquista de um espírito é todo um instante na sua vida interior. E essa conquista fica fácil assim de observar. Eu fiz a conquista, o meu filho não terá benefício da minha conquista. Ele poderá sentir-se feliz de ter tido um pai ou de ter tido um conhecimento com uma determinada pessoa que fez uma conquista. Mas a conquista é daquele que conseguiu a realização. Espírito é o que move o corpo e esta condição é bem fácil e bem simples de ser observada. Quando vence o período do espírito habitar aquele corpo, o corpo vai diminuindo as suas irradiações. Se aquela pessoa estudou o livro Na Luz da Verdade, dentro dela vai acompanhando as fases do desligamento do seu corpo. É um processo natural.
Todas as coisas apresentam esta condição. E aquela pessoa que estudou o livro Na Luz da Verdade, ela olha para o seu passado, ela fica feliz. Todo instante ela colocou o primeiro mandamento. Quando começa a falar de uma terceira pessoa, aquela terceira pessoa entrou no lugar do primeiro mandamento. E aquele que fez esse tempo ficar perdido, ele vai ser cobrado por aquele tempo. Quando começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, vai confirmando que o tempo que tem disponível é um tempo pequeno. Espírito. Espírito é todo um processo que a pessoa tem que fazer para compreender o que move o seu corpo. Ela tem que observar que a sua vida interior não é o espírito. A vida interior de uma pessoa é o que ela está vivendo. O que vai agregar no seu espírito é como ela fez essa vivência. Tem que ter esta diferença. Tem que ter a importância do corpo físico, como ela atua com o seu corpo. Aquele jovem no período de formação, que ele agregou a personalidade ao seu espírito, que ele passou a ser ele, que ele usa muitas vezes uma expressão que ele é ele. Esta condição não é uma vida interior. Está havendo um processo de desenvolvimento. Isso precisa de ter cuidado, porque muitas vezes esse mesclar leva para o resto da vida e a pessoa não desagrega. No espaço seguinte, quando vai apresentando a fase de amadurecido, aquela pessoa não viveu as fases que precisava para, no amadurecimento, ir desconectando o seu espírito do seu corpo. O que movimenta o corpo, o que dá a vida, é o espírito. É uma possibilidade que cada um tem para dentro dele ir observando, desenvolver as qualidades que o corpo apresenta, a audição, o tato, o paladar. Não quer dizer que houve um amadurecimento daquele espírito. A pessoa que desenvolveu um jeito de utilizar o centro motor não quer dizer que aquela maneira tornou-se uma qualidade interior. Quando uma pessoa utiliza uma parte do corpo, não quer dizer o lado contrário do hemisfério do seu cérebro está sendo trabalhada. Ela pode desenvolver uma parte do seu corpo utilizando o mesmo hemisfério do cérebro. A nossa vida interior apresenta uma simplicidade. Quando a pessoa faz um esforço em estudar o livro Na Luz da Verdade e ela trazer os quadros que o livro apresenta, ela vai observando assim que existe uma norma temporal diferente, que ela tem a condição de ir no futuro e voltar no período em que ela se encontra. Antes, ela pode arrumar tudo aquilo que ela precisa, e esta condição possibilita uma elevação. Essa elevação, o seu espírito ficou mais enriquecido e ela vai qualificando para a vida. Ela vai fazendo a diferença. Na vida exterior dos seres humanos apresentam uma igualdade, porque a pessoa trabalhava numa determinada empresa, ela tinha uma responsabilidade naquela empresa. Ela saiu daquela empresa, na fase seguinte, ela apresenta como um outro que teve uma função não tão importante como ela. Muitas vezes se encontram e convivem no mesmo ambiente, mas na vida interior de uma pessoa, à medida em que ela vai colocando em prática os ensinos, dentro dela vai tendo uma transformação, que é bem simples e bem fácil de observar. Aquele que muito fala, pouco faz. Com isso, ele não teve o tempo de trabalhar com ele mesmo, e aquele que pouco fala, ele percebe-se mais, dentro dele vai tendo a transformação. É uma condição física e a transformação vai apresentando na sequência dos anos, porque é comum conhecer um ambiente de trabalho que precisa de uma pessoa para uma responsabilidade, e aquele que tem a responsabilidade daquele setor fala assim que naquele ambiente não apresenta uma pessoa que tenha qualidade interior. O espírito é o que dá a vida ao corpo.